E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as correções do PET 5 semana 2. Se ficar alguma dúvida, me chamem lá no Conexão Escola. Essa semana o PET traz como temática o hedonismo. O termo hedonismo vem do grego hedoné, que traduzindo significa prazer. É uma teoria que vai defender que o sumo bem ou a felicidade está no prazer. O primeiro movimento hedonista começou com os cirenaicos, que era uma escola de pensamento fundada por Aristipo de Cirene e defendia que a única coisa que realmente importa é o prazer e que o prazer físico está acima do prazer da alma. E aí, em contraposição a essa teoria, a gente tem o conceito de prazer de Epicuro. O Epicuro ele desenvolveu um conceito de prazer que está relacionado à prudência, à moderação. Então, o que o Epicuro vai dizer? Ele diz o seguinte, que a felicidade ou o sumo bem, né, o bem supremo, está no prazer, mas que nem por isso se deve buscar todo e qualquer tipo de prazer. Então, o sumo bem está em evitar ou suportar a dor e em aprender a escolher os prazeres mais propícios para se atingir a vida feliz. Por quê? Às vezes, um prazer, ele é ali momentâneo, mas aquele prazer pode te trazer uma dor futura ainda maior do que aquele prazer. Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer um cálculo do prazer. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte, o bem supremo é o prazer, né, que é a felicidade, e essa felicidade consiste na aponia e na ataraxia. A aponia, do grego, é ausência de dor no corpo, e a ataraxia, do grego, é ausência de perturbação na alma, ou tranquilidade na alma. E aí ele vai dizer que quando o indivíduo ele está com aponia e ataraxia, ou seja, com a ausência de dor no corpo e a ausência de perturbação na alma, então ele é feliz. E para que isso aconteça, é necessário então fazer o cálculo do prazer. Por quê? Existem 3 tipos de desejos, mas para se alcançar a felicidade, é preciso moderação nesses desejos. E aí ele vai definir, então, os desejos como naturais e necessários. Esses aí são aqueles que é natural do ser humano, e também necessários para a sua própria sobrevivência. Então, por exemplo, comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, dormir quando se tem sono. Então, esses desejos, eles são necessários para a própria sobrevivência do indivíduo. Então, se esses desejos não forem satisfeitos, o indivíduo ele vai ter dor no corpo e perturbação na alma, e isso vai o impedir de ser feliz. Então, por isso é necessário satisfazer esses desejos. O segundo tipo de desejo são os naturais e não necessários. Então, é natural do ser humano sentir esse desejo, mas não é necessário para a sobrevivência. Que tipo de desejos são esses? Comer uma comida muito saborosa, se vestir bem, o prazer sexual. Então, esses desejos é natural do ser humano, mas se eles não forem satisfeitos, isso não o atrapalha na sua sobrevivência. Então, ele fala o seguinte, que com esses prazeres é preciso ter moderação, porque se não tiver moderação, isso vai acabar trazendo perturbação para a alma e aí vai impedir o indivíduo de ser feliz. E aí, por último, os desejos não naturais e não necessários. E aí ele vai dizer que esses desejos não são nem natural do ser humano ter esse tipo de desejo. E também não é necessário, que seria aí o desejo de honras, poder, riqueza.
Aí ele diz que esse tipo de desejo é a causa de todos os males e que é preciso se afastar desse tipo de desejo porque eles são insaciáveis e isso causa perturbação na alma, o que vai impedir o indivíduo de chegar à felicidade. A outra ideia na teoria de Epicuro é a de que o mal não é nada. E aí ele vai dizer o seguinte, que a morte, que segundo muitas pessoas aí, a morte seria o mais terrível de todos os males, ele vai dizer o seguinte, que a morte não é nada. Por quê? Enquanto a gente está vivo, a morte ainda não chegou. E quando a morte chegar, nós já não estaremos mais. Então a morte não é nada nem para os vivos e nem para os mortos. E que o mal da alma, ele se cura com a filosofia. E o mal do corpo, ele geralmente é fraco. Se ele for fraco, ele é fácil de suportar. E se ele for forte, se ele for forte e intenso, ele logo passa e também logo levará à morte. E como já viu, a morte não é nada. Então, o mal não é nada, então. O texto do Pet também fez referência ao hedonismo utilitarista, que vai dizer que o bem supremo consiste em buscar o prazer ou a felicidade para o maior número de pessoas, sem levar em consideração o autor da ação, o que levaria a uma ética coletivista, né? Já que o indivíduo ele pode se sacrificar pelo bem coletivo, né? Pelo bem do grupo. Mas não vamos nos ater a essa teoria não, porque as atividades estão focadas apenas no conceito de prazer de Epicuro. Vamos agora para as atividades. Aí na página 114, a questão 1. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor e se não satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim: letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Letra C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Então, a resposta certa, como a gente viu aí na teoria de Epicuro, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Questão 2. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. A partir do trecho citado, é correto afirmar que: letra A morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má. Letra B. A vida deve ser considerada em função da morte certa. Letra C. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Letra D. A certeza da morte torna a vida terrível. Alternativa correta aí, letra A. A morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má.
Então, pessoal, por hoje é só. Se ficar alguma dúvida, é só me chamar lá no aplicativo Conexão Escola. Tchau, tchau e até a próxima.